Que legal, que legal. Seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vindo. É muito bom ter você aqui novamente. Estamos chegando no Matarazzo Podcast número 23. E se você já me acompanha aqui há um certo tempo, você vai perceber que eu sempre digo isso. Nossa, como pode, né? Depois do primeiro, do segundo, a gente chegou lá no 10, no 15 e agora no número 23. É muito bom ter você aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido aí aportar um pouquinho de conhecimento ao longo do caminho. No dia de hoje, eu trago mais uma pessoa muito bacana aqui que vai falar para a gente sobre os desafios de trabalhar na gestão de pessoas, em RH, em recrutamento e seleção, nesse mundo tão desafiador que é a gente trabalhar com pessoas ao longo do caminho. Então, por favor, pessoal, bem-vinda, Marina. Olá, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que Gente, você já bom. sabe, né? Eu começo aqui sempre, Marina, agradecendo de verdade a sua colaboração, a sua agenda, a sua dedicação de tempo aqui pra gente. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você pelo convite. Vai ser um bate-papo excelente, tenho certeza. Que legal, que legal. Muito bom. Você tá no Rio? Tô no Rio, carioca. Que bacana, que bacana. Eu tô aqui na roça, eu tô no interior de São Paulo, eu tô 1h15 mais ou menos de São Paulo, e o pessoal aqui sempre sabe que a gente tem aqui um pouquinho mais de frio, um pouquinho mais de calor de São Paulo, mas é sempre bacana a gente estar aí dentro dos grandes centros, né? Muito Que bacana. legal. É, eu começo da seguinte maneira. Você Hum, lembra como a gente se conheceu? eu lembro. Um consultor onde eu trabalho, na empresa que eu trabalho, na Reis, que é o Bruno Parente. Conheci o Matarazzo já de algum tempo de convivência, de conhecimento. E um dia no almoço, conversando sobre liderança, sobre recrutamento, sobre RH, ele me falou: Marina, eu acho que seria muito bom você conhecer o Matarazzo, fazer essa conexão entre vocês. Falei, faça as honras. Dito e feito. Então a gente se conheceu É, por conta do Bruno, que nos apresentou e depois deu super certo esse nosso contato, nossas conversas, né? que legal. Eu adoro essa conexão, sabe? Essa rede que vai Eu crescendo. também. Tudo na É, vida é contato e network, não adianta. pois é. Bom, espero que eu consiga tomar um café presencial com você em algum momento. Eu gosto Vamos. de café virtual, mas o presencial é mais bacana, né? Eu também prefiro presencial. Confesso que eu É, prefiro. A conexão criada é outra, é muito melhor, é muito mais intenso também, né? é. Você sabe que vamos puxar assuntos aleatórios. Eu gosto de home office, né? Eu gosto de estar assim, com as benesses da gente estar próximo ali do cafezinho de casa. Mas eu sinto falta de gente, menina. Eu sinto falta Eu de também. resolver as coisas na porta da sala da reunião. Exatamente. Porque o home office, de novo, prós e contras, né? O pró é esse, tá de É, casa, é mais flexível o seu horário, mas eu sou que nem você, eu gosto de gente. Ao invés de criar para resolver um problema, cria um call para virar uma solução de problema, vai na mesa, chama, resolve, muito pois mais é. rápido. E esse contato com pessoas, a chance de você desenvolver pessoas melhor e mais rápido, no presencial, no ao vivo, ela é muito maior do que estando de casa. Não, eu entendo, eu entendo. A gente pode até falar das tendências daqui a pouco, dos Sim, recrutamentos e seleções aí que vocês têm sim, trabalhado, mas é isso, eu acho que ficar 2 horas no transporte público todo dia não vale a pena para quem tem essa é, realidade, que não é a nossa, mas eu acho que o desafio do desenvolvimento fica um pouquinho mais fácil quando a gente olha no olho ali, né? sem dúvida. Mas, mas então, vou puxar por aí então, né? Daqui a Vamos. pouco a gente chega em tendência. Mas o que você faz na vida então aí? O que vocês fazem por aí? O que vocês se Vamos dedicam? lá. A minha história é muito engraçada, Matarazzo, porque quando eu conto para as pessoas, todo mundo me pergunta, mas é meio diferente a tua história de carreira, assim, né? Bom, eu sou engenheiro de petróleo de formação, petróleo e gás, e trabalho com recrutamento e seleção, com RH, desde que eu era estagiária, na mesma empresa, que é uma multinacional britânica, globalmente gigante no mercado, que é a Reis. O que a Reis é? Uma consultoria de recrutamento e seleção britânica. A gente já está presente em mais de 32 países no mundo todo. E a Reis existe no mundo há mais de 60 anos, no Brasil há 18 anos. Então, eu estou na companhia há 7 anos e meio. Desde estagiária, e hoje eu sou gerente de algumas áreas no Brasil, e uma delas é óleo e gás, que é a área na qual eu sou formada. Então, hoje eu Legal. gerencio comigo o time de óleo e gás, energia, supply chain, logística, TI e RH. Então, Só.
Só. Aqui no Rio de Janeiro. E o time Óleo e Gás é atuação Brasil, porque a gente entende que o core do Óleo e Gás é Rio de Janeiro, então não tem por que a gente criar times regionais se o principal está aqui no Rio. Então, é uma área que eu sou apaixonada, área de gente, algo que eu, assim, me encantei na faculdade. Você vê uma engenheira de petróleo que ama pessoas, que ama essa área humana. Eu não me vejo hoje em outra cadeira sem ser área de pessoas. Que curioso isso da vida, né? Então, Curioso. eu vejo acho muito interessante porque alinhar esse know-how técnico do petróleo e gás, da engenharia na formação, com o meu dia a dia que recruta para as empresas de óleo e gás, dá um match muito bom. Então, de forma assim, resumida hoje, o que a gente de fato na prática faz? A gente é headhunter. Então, a empresa é nosso cliente e ela me busca me contratar para eu atingir uma demanda dela de vagas. Então, Marina, eu preciso que você contrate para mim, daqui um exemplo, um engenheiro de poços para a empresa XPTO. Então, eu sou a ponte para achar esse profissional no mercado de trabalho. A gente faz todo o processo interno com o RH das empresas, a gente alinha, conversa com os stakeholders principais dessa companhia para entender melhor o perfil desse profissional. Quem busca essa pessoa no mercado somos nós. Então, a gente faz muita posição de gestão também, de liderança. Então, a gente viu que existe uma tendência que acontecia pré-pandemia e agora pós-pandemia em termos de soft skills buscados pelo mercado. Isso mudou. Os candidatos hoje têm uma visão, como você falou no início, sobre benefícios, que eles consideram hoje benefício, o modelo de trabalho ser híbrido. Então, isso pesa muito forte. E veio para ficar. Isso de que vai passar, foi uma tendência que ficou, não, ela veio para continuar agora no mercado. E aí o ponto é, como é que você como empresa se adapta a isso? Novo mercado. Como é que você como gestor se adapta a isso, como liderança, como gestão de pessoas, como empresa também? Então, parece que é simples, mas não é tão simples assim. Então, esses pontos a gente encara todos os dias, a gente ouve muitas histórias de clientes, de candidatos, de gestores. Então, eu gosto de dizer que a gente tem um MBA por dia. A gente fala com muita gente, todo dia, o tempo todo. E pessoas seniors. Então, assim, é muito bacana esse aprendizado contínuo, essa troca com pessoas contínua. Que legal. Nossa, 5 minutos aqui de episódio, a gente já chegou com 2 pés no peito, né? Veio para ficar, né? Não adianta a gente achar que vai ser, né? O taxista brigando com o Uber, né? Não, uma hora passa, uma hora volta, isso, né? Nossa, e é um trabalho de muito alinhamento, né? Um trabalho de muita conversa, né? Sim. Porque eu imagino que tem que fazer esse ping-pong toda hora. A expectativa da empresa, a expectativa do candidato, testar o mercado, enfim. Exatamente. Mudou o mundo, então, antes da pandemia e agora, pós-pandemia, em razão das soft skills, você falava, e da percepção de benefícios. Me dá um exemplo de comportamento, de soft skill que antes talvez era mais ou menos valorizado do que hoje nas vagas que você trabalha. Perfeito. A gente vê muito em posições de liderança hoje skills bem fortes de escuta ativa, skills muito fortes de um olhar para pessoas, proximidade com o time. Lógico que é uma junção de você gerenciar indicadores, processos e também seres humanos. Então isso agora vem muito forte e é uma tendência que o mercado fala muito com a gente sobre isso. A gente quer líderes de pessoas. Como assim líderes, Marina? Pessoas que deem exemplo, que não deem só ordens, mas que saibam liderar pelo exemplo, que tenham uma escuta empática, humana, que saibam sim ser mais toughs quando precisam ser mais toughs, com conversas difíceis. Isso também é gerenciar, isso também é liderar pessoas, mas também tem, acima de tudo, esse olhar carinhoso para a operação. Porque quem move a operação lá embaixo são as pessoas. Então, essa falta, às vezes, de comunicação, que acontece muito nas empresas, entre o que quer ser feito, o que vai ser feito e o como é comunicado, impacta muito. Então, às vezes, um ponto que não é bem comunicado vira um tsunami. E aí geram-se, enfim, resultados internos, às vezes, não muito positivos. Então, esse olhar de liderança nas empresas está ficando muito acentuado. Esse olhar de performance de pessoas veio com força agora após-pandemia também. Então, quando a gente fala de liderança, é um campo muito amplo. O que é liderança? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, mas no final, aquela essência principal ali, ela segue uma linha, um raciocínio. Então, é um tema muito bacana, que é muito falado nas posições que a gente faz, praticamente todas mais seniors. Interessante. E aqui a gente gosta muito de pensar a liderança
por meio de metáforas, né? E uma das metáforas que a gente trabalha aqui é a metáfora da bicicleta. Porque a gente entende que as lideranças técnicas naturalmente vão dedicar mais tempo para a operação, ou querem colocar a mão ali na operação para tentar resolver e acelerar o processo o mais rápido possível. Mas pensando numa bicicleta, a gente tem uma roda que são pessoas e outra roda que são processos. E os processos basicamente já estão na agenda, né? Porque já tem follow-up, já tem reuniões de resultados, já tem monitoramento de projetos ou as etapas que evoluem as vagas aí internamente. Mas como que a gente consegue colocar na agenda pessoas também de uma forma genuína, né? Não só para apagar incêndio ou para puxar a orelha, né? Quando tem aquele feedback mais duro. Exatamente. Eu gosto muito de trazer esse olhar dos one-on-ones com recorrência com o time. Porque acompanhamento não é microgestão. As pessoas confundem isso, né? Acham que microgestão é aquela pessoa que quer olhar o detalhe do detalhe. E às vezes tem pessoas que precisam de microgestão, sim, por momentos, por fases, para de fato entender e aprender um processo, uma tarefa, um negócio. Claro. Uma vez feito isso, solta aos pouquinhos, delega e vai mudando o tipo de gestão com a pessoa. Então, confundem microgestão com o acompanhamento em si. Então, para mim, eu gosto muito de defender isso. É necessário. Eu gosto de fazer com o meu time esses one-on-ones semanais, funciona muito bem, para alinhar expectativas e também tarefas, para depois acompanhar ao longo da semana. Então, é isso que você falou, assim, esse contato com pessoas na nossa agenda, que às vezes pode parecer, caramba, vou encaixar como? Dá para encaixar. Tem que ter um olhar de prioridade com o time, que o time sente isso, percebe isso e retorna para você isso ou não. Então é importante ter isso entendido que a gente tem que fazer. Eu costumo dizer que a minha vida na posição de liderança mudou quando eu percebi que o jogo da performance é o jogo da liderança, né? Não é que eu tenho que encaixar na minha agenda, esse é o meu trabalho, né? Exatamente. Eu falo a mesma coisa aqui comigo, aqui com o meu time. Meu trabalho é desenvolver vocês. Eu sou paga para isso. Então, me demandem, me chamem, levantem a mão, fale, Marina, aqui tem o problema, Marina, que está indo muito bem, sempre trocando. Eu gosto muito de falar com o time assim, relação de confiança, transparência. Então, é isso. Vem e me chama, pede ajuda. Falar que não consigo, não vou dar conta, também é saber seu limite. Isso também é maturidade. Então, eu digo até a gente como líder muitas vezes, a gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo e às vezes não dá. E tá tudo bem. Então, saber também colocar o seu limite e dizer, aqui eu não vou fazer, porque não tá na minha alçada, porque eu não consigo fazer, perfeito, delega para alguém fazer. Também essa ação de delegar requer maturidade, requer conhecimento, requer gestão, por que não? Também é um tipo de gestão. Exatamente. Tempo para a pessoa, não tem jeito. Pois é. Muito bom. Eu gosto muito da sua fala. A gente percebe nas transições de liderança, nesses movimentos, principalmente na liderança técnica, né? Que é promovida em razão da sua competência técnica, seja numa linha de produção, né, num engenheiro ali, né, em óleo e gás, ou na tecnologia. Quando a gente é promovido pela nossa competência técnica, é muito comum a gente ainda tentar concorrer com o time e querer dar todas as respostas, né? Verdade. E o nosso trabalho aqui, principalmente nas mentorias, mais do que nos workshops, nos treinamentos, né? Mas nas mentorias é a gente trazer esse aspecto que a confiança se desenvolve por meio da vulnerabilidade, que você não vai descobrir transparência numa conversa onde você só puxa a orelha em feedbacks negativos semanais. Precisa de ter essa aproximação dos one-on-ones de vida, de carreira, de falar de como estão as coisas lá em casa também. Exato, é engraçado muito como tem liderança que ainda não entendeu que o mundo mudou realmente, né? Mudou. E também agora você falou sobre a questão de vulnerabilidade, me lembrou muito da Brené Brown. Quem não conhece, procura no TED Talks dela, super famoso, que ela fala sobre esse tema, vulnerabilidade. Também existe um canal não dela, um programa que ela fez na Netflix também sobre isso, fenomenal. A gente deixa os links aqui abaixo. Isso, porque assim, ela fala isso, ser vulnerável também é uma fortaleza, é ser corajoso, e é isso que você falou, assim, você virar para um seu liderado e falar, não ser a resposta, mas a buscar descobrir, é isso, tá tudo bem. Então também você tá por existe cima mais coragem do que mentir, às vezes. Exatamente. E as pessoas sentem isso, de caramba, ela não sabe, mas ela vai tentar descobrir para mim a resposta e vai me devolver com a resposta que for depois de algum tempo. Então, é isso aí, o ser vulnerável, muita gente acha que é uma fraqueza, mas na verdade é uma fortaleza. Isso é bem importante. Também isso que você falou de prática de feedback é muito importante. A cultura latina não costuma dar feedback.
Por quê? Porque nós somos muito emocionais. Então as pessoas confundem a relação profissional e pessoal. E acham que o feedback na sua, enfim, empresa é algo em relação à sua pessoa, e não é isso. E aí são 2 pontos que eu vejo aqui. Um da comunicação, como é feito esse feedback, e também porque a nossa cultura é uma cultura mais latina, parceria emocional. Então tem que ter um olhar nosso muito cuidadoso de dar feedback. Como fazer isso muito bem? E tem que ser feito com recorrência. Não existe isso de ver algo para dar feedback e anotar. Então, mês que vem eu falo com a pessoa, no meu one-on-one com ela do mês que vem. Pessoal, é na hora. Vê o que aconteceu, chama na hora e fala tanto positivo quanto construtivo também. A gente só evolui ouvindo isso. E tem um ponto que eu acho muito bacana para criar conexão entre liderança e time, é o seguinte, na hora do feedback duplo. Eu ouço, eu recebo feedback, eu também dou meu feedback. Eu sou líder, mas eu vou ouvir feedback do meu liderado. Eu quero o feedback dele. O que eu faço bem, o que eu não faço tão bem assim que eu posso melhorar. Vira uma troca, uma conexão. A gente volta na questão da vulnerabilidade de ter coragem de perguntar como que as coisas podem ser diferentes também. Nossa, eu acho que é por isso que a gente vai conversando e vai batendo santo aqui, né? Porque a gente tem vocabulários muito próximos, né? A gente entende aqui que não existe feedback antes do alinhamento, né? Não existe feedback antes do alinhamento. E um alinhamento bem feito pode eliminar metade dos feedbacks duros ou das famosas conversas difíceis que a gente precisa encontrar aí com as pessoas no meio do caminho. Exatamente. Putz, não sei, eu acho que eu trabalho com desenvolvimento de liderança desde 2014. Desde 2010 eu trabalho com workshops, né, e treinamentos de soft skills, né? A gente foi também mudando ao longo do caminho. Hoje a gente entende que liderança não é romântica. A gente trabalha aqui com liderança institucional, né? Com ferramenta. Então não é nem soft nem hard. A gente entende que a liderança aqui é core skill para o negócio, é habilitadora do crescimento do negócio. Mas eu me lembro o quanto que a gente fala de feedback desses últimos, 14 anos, todo mês, toda quinzena, sabe? Muda o cenário, muda o contexto, muda a indústria. Cara, a gente volta a falar de feedback, né? E a gente mudou um pouquinho no começo da pandemia, não, um pouquinho antes até, porque a gente estava fazendo esse movimento ainda no presencial, depois a gente levou para o híbrido, para o virtual, que é entender que não adianta a gente sentar com uma liderança para instrumentalizar, dar o feedback antes dela ter entendido da importância, de ter se sensibilizado pela importância dessa conversa. Tão importante no ciclo de gestão. Então, a gente parou de dar aula de feedback técnica. A gente dá a aula técnica só depois que a gente entendeu a importância do alinhamento, a importância do desenvolvimento, o papel da liderança na jornada do colaborador. Exatamente. Senão eu fico falando aqui com a parede, sabe? Me incomodava um pouquinho. Perfeito, Matarazzo. Oitava aula de feedback no meio do ano, na mesma companhia? Não pode, né? Exatamente. E você vê, esse é um ponto que a gente acha que não muita gente não pratica, mas você vê a prova viva disso. Eu tô fazendo agora um MBA executivo na COPEAD, na UFRJ. Boa escola. Top. Fantástico. Fantástico. E lá na turma você vê que a maioria das pessoas diferentes, porque lá o olhar é diferentes empresas em diferentes áreas, para criar esse ambiente multicultural fantástico que é. Então você encontra uma realidade que o mercado é assim. Que não existe prática de feedback, não tem nada estruturado nas empresas muitas vezes, que vira a ser um mito dar para a pessoa um feedback, receber feedback, então, nem pensar. Então a gente vê que é algo realmente assim, muito importante no mercado, que a atenção devida não é dada muitas vezes. E aí você pega um outro gancho, que a gente está pegando agora, que é o novo geracionismo, vindo para o mercado aí com força. Então, como adaptar também uma liderança com gerações diferentes? Essa geração nova é um outro mindset. Então, você tem hoje numa mesma empresa, às vezes, 3 gerações diferentes. E aí? Como lidar, como treinar da mesma forma pessoas? É o mesmo fórum? Tem que mudar o fórum? Como é que eu adapto a comunicação de forma que todos os fóruns possíveis entendam bem o que eu quero comunicar? Então, também é algo a se pensar. Não é algo simples. Não é algo simples. Não é. E aí as lideranças que não estão abertas a isso, a escutar, como você falou, querer praticar, entender a importância disso, não vão praticar. E é feito em cascata. E eu acho que é um ping-pong mesmo, né? Esse movimento de alinhamento de expectativas. Porque muitas vezes a gente ainda encontra o perfil de liderança que acha que tem que
trazer só, né, o caminho não só no sentido de dar ordens e direcionamentos, mas de não ouvir realmente diferentes perspectivas e pontos de vista, né, a partir da diversidade de modelo mental do time. Mas você sabe que a gente está aqui no episódio número 23, no episódio anterior, no 22, com a Stephanie, ela teve uma experiência como executiva de RH em empresas Latam e com bastante gente fora do Brasil. E aí eu fiz referência a um livro chamado Cultural Map, que é o mapa da cultura. Tô lendo agora esse livro. Fenomenal muito bom, também. Olha que bacana, olha que coincidência. E ele traz essa questão da dificuldade do feedback, né? Das culturas mais relacionais, ela tem uma forma de explicar que as culturas coloridas, né? Que tem uma questão mais relacional e menos formal na gestão do tempo e na gestão das agendas, abriu muito a minha perspectiva, sabe? Em relação a esse multiculturalismo que a gente tem trabalhado hoje nas empresas Latam, que eu trabalho muito, né? Mas também global. Mas eu quero trazer um ponto da diversidade para essa questão da cultura, que tem a ver também com gerações, né? Ela não trata no livro, mas a gente estava discutindo também com outro cliente outro dia no programa de trainee, que mudou muito ao longo dos caminhos também, nos últimos 10 anos, os programas, e ela reclamava dentro do perfil de seleção, né? Perfis de jovens, né? Dentro do programa de trainee ali, último ano de graduação ou 2 anos de formado até, que a minha pergunta para ela foi, tá, mas isso é uma perspectiva do RH ou da alta liderança? Ah, não, esses comentários são comentários da alta liderança. Ah, e qual é a idade média da alta liderança? Ah, perto dos 50 anos. Será que eles convivem com jovens nessa faixa etária? Ah, convive, tem sobrinho, tem filho, então ela fez lá uma estatística empírica. No final das contas, a minha pergunta é, cara, essa molecadinha, ele não vem de Marte. Ele vem da nossa casa. Então, se a pessoa está indo trabalhar chinela havaiana, ela não sabe dar Ctrl-C, Ctrl-V, porque isso aqui é uma reportagem da UOL que saiu esses dias. Ah, tecnologia, o jovem já vem com a tecnologia instalada. Não vem, não. Ele vem com o dedo rolando no celular. Mas o cara não sabe editar um texto no Word, né? A menina não sabia dar Ctrl-C, Ctrl-V, um case real. Eu falei, cara, talvez o nosso papel, então, enquanto liderança, e enquanto liderança das organizações, é resgatar o passado, que a companhia é a terceira fronteira da educação. A gente vai ter que voltar a culturar essa molecadinha no ordenador, aqui no computador, no pacote Office, né? Exatamente. Então aí me perguntavam no final, mas o que você recomenda eles estudarem agora, depois que eles terminarem a integração, que era uma integração de 90 dias, né? Um programa de integração, depois mais 6 meses de programa. 9 meses. O que você recomenda eles estudarem? Eu falei, pacote Office. Sim, pacote Office. Cara, vai estudar PowerPoint, Excel, que você vai melhorar a sua produtividade. Para de pensar em MBA, cara. Para de pensar pós-graduação. Para de pensar de lavar currículo, né? Quem fez uma faculdade média, pequena, quer fazer uma pós-graduação numa faculdade boa, para limpar o currículo pensando numa gerência. Amigo, você tem 9 meses de programa. Exatamente. Você precisa entregar resultado técnico. Aderência aos valores da companhia, para depois você ser promovido, né? Isso, é isso aí que você falou. Também o que você falou, eu vejo na tua fala, também fazendo um link com o que eu também penso, numa ansiedade dessa geração de querer um crescimento rápido, sem comer a grama primeiro. Então, é necessário, como você falou, se aperfeiçoar para virar um expert na sua área, a nível técnico. Poxa, agora eu sou essa pessoa muito boa, referência nessa área. Próximo passo. E assim vai. Então, é fundamental esse entendimento de que vai construir um caminho aí. Vai chegar lá, vai chegar. Mas com paciência, com trabalho. E com muito estudo. Porque o mercado hoje está bem competitivo. Tem muita gente boa no mercado. Muita gente boa. E, de novo, assim, e a gente está vendo cada vez mais essa tendência, quando a gente fala de gente boa no mercado. O que é gente boa no mercado? Não é só um bom currículo. Também é. Mas alinhado isso com soft skills. Como assim, Marina? Comunicação assertiva, tom de voz, oratória, o como falar impacta muito. Muito. Muita gente acha que isso não é relevante. O como falar é muito relevante. E o como vem várias gamas aqui. É o tom de voz, é a hora de falar, é o fórum com quem você vai falar.
Então, impacta muita coisa. Então, isso a gente avalia muito numa entrevista. Postura do profissional, do candidato. Ele pode ser um cara sênior de currículo e não tão sênior assim de comunicação. Trazer a história de carreira dele. Ou o contrário. Pode ser uma pessoa, às vezes, tendendo para um sênior de carreira, mas comunicação, postura, impecável. E isso me atrai para o positivo. Então, de novo, pós-pandemia, tudo virou muito online. Formas de recrutar virou muito online. Então, gosto de falar para as pessoas que esse recorte aqui, que é o daqui para cima, está muito em evidência. Então, a comunicação está muito em evidência. Tanto que eu vou avaliar o seu oi, Marina, boa tarde, quando começou a entrevista. Eu estou avaliando isso. Usou qual tom? Simpatia de voz, comunicação, oratório. Estou avaliando. Então, interessante. O meu olhar é que o core que eu faço de posições são posições mais seniors, a nível gerencial. Então, eu gosto sempre de olhar muito soft skills. Eu boto para o meu cliente no material evidências minhas que comprovem a minha análise de soft skills daquele profissional. Trouxe, apresentou isso assim, assim. Contou um caso da forma assim, assim, assado. Que evidencie o que a pessoa está falando aqui para mim. E o cliente vai avaliar e vai me retornar. Interessante. Que legal. Então, hoje a gente pode dizer que 100% das entrevistas são virtuais? 100% não. A gente quer voltar a fazer cada vez mais um presencial, porque faz diferença. Alguns clientes nossos gostam de fazer ao menos uma fase final com o candidato meio que já escolhido, ou fase final da final, presencial, para conhecer o escritório, ver a ambientação, também impacta. Mas o processo, grande parte dele é online. Tá. E num processo normal, num processo em que as etapas são meio que padrão, conta um pouquinho essa linha do tempo, assim. Então, eu entendo que o start é uma companhia entra em contato e fala, abre a vaga para mim. Exatamente. Como que começa o processo? A companhia falou, Marina, vamos alinhar uma posição, abrir uma posição com vocês. Legal, a gente vai alinhar com esse cliente. O que é alinhar com o cliente? Marcar uma reunião para a gente conversar. A gente, junto com o gestor daquela posição, naquela área, e o RH em conjunto. Para a gente conversar sobre pontos daquela posição a nível técnico e também comportamental. Bom, pontos definidos. A partir disso, a gente passa a buscar candidatos para aquela posição. Busco como, Marina? LinkedIn. Então, o meu dia a dia é muito, inteiramente no LinkedIn. E abre parênteses, eu gosto muito de dizer dos perfis dos candidatos. Quem não é visto não é lembrado, então façam-se serem vistos no LinkedIn. Perfis engajados, presentes na rede social ali, porque o nosso dia a dia é inteiramente LinkedIn. E também a gente tem, fecha parênteses, o nosso CRM, que tem muitos candidatos. Casa de 10 mil candidatos no nosso CRM já Brasil. Então, é uma junção de filtros nesse sistema, de candidatos já mapeados existentes no passado, e também do nosso LinkedIn. Então, o dia a dia é esse. Então, busca os candidatos. Vou buscar como, em que mundo, em que pool de candidatos. Eu vou enviar para o meu cliente, depois de uma semana, 3 a 5 nomes que eu selecionei em uma semana. Então, não é buscar pessoas durante um mês. Uma semana você tem que mandar já depois do filtro, então. Depois do filtro. Então, a gente filtra, dependendo da posição, 100 candidatos, 200 candidatos, para chegar, para a gente ir filtrando, a gente conversa. Desses 100, quantos que de fato estão no perfil? 40? 50? Quantos que de fato eu vou entrevistar para aquela posição que eu achei bons de entrevistar, que vale a pena conversar? 20? 30? Mas desses para virar um 50 funil. para os 20, nesse funil de 50 para 20, você fez algum teste? Você fez alguma coisa técnica ainda, não? Não. É telefone para virar entrevista desses 20. Quem nesses 20, na entrevista, eu selecionei os melhores e mando para o cliente 3 a 5 nomes. Então, é um funil muito concorrido. Um período de tempo curto. Então, vira a gente ser o quê no mercado? Especialista naquela área. Então, o meu core é óleo e gás. Eu atuo com óleo e gás. É a área que eu domino. Posições técnicas. É bem afunilado. Então, posições da engenharia, posições de operação, manutenção, geologia, petrofísica, completação. Geologia. Comigo. Posição de finanças para óleo e gás não é comigo. Então, aqui existe um nicho por área e por empresa. A companhia faz, mas é uma outra gestão. Exatamente. Então, é bem específico a nossa cadeira de atuação. Isso gera o quê? Pessoas experts no que fazem. Então, a gente domina
onde a gente atua. Eu sou óleo e gás. O time comigo é óleo e gás. O outro time é energia. Outro time é supply chain. Outro time é TI. Outro time é RH. São O outro equipe é especialistas, né? finanças. Então, é bem mesmo expert no que faz. Então, esse é meu mundo. Então, eu converso uma média mensal com executivos, mais ou menos, 40 pessoas. Executivos. Fora que eu entrevisto. De engenheiros, gerentes, Os 40 coordenadores. executivos são os donos das posições. Exatamente. Né? Ou donos dos donos, digamos assim. Tá. Então a gente fala muito com o Uau. RH, porque o meu cliente final é o RH da empresa. Então, meu Tá. contato diário é com o RH das empresas e também com gestores das posições. Então, eu ouço a dor da visão técnica e da visão de RH, todos os Tá. dias. Então, fazer esse link de tentar entender e fazer uma conexão de do que a gente pode encontrar no mercado. Porque aí também o gestor quer uma coisa, às vezes, o RH quer outra coisa. Às vezes, Sim. essa coisa não existe em comum. E cabe a gente tentar chegar num consenso de falar, legal, você me deu a dor A, você me deu a dor B. Pode criar uma dor aqui C, intermediária, que funcione para os dois? Opa, Marina, pode sim, funciona. E vem, então, a gente alinha esse ponto também e vai para o mercado buscar esse profissional. Então, repara que o nosso dia a dia é uma venda o tempo todo, porque eu vendo para o candidato a minha vaga e eu vendo para o cliente o meu candidato. Eu preciso convencer o Matarazzo, que é meu cliente, a contratar o meu candidato. Senão a posição não fecha. Então, é uma venda, é um mix de comercial com lado de pessoas o tempo todo. E qual que é o valor agregado de uma companhia como essa para o RH ou para o diretor da empresa? O que vocês vendem para eles, então? Que assim, o tempo da vaga fechar com expert, ajudando você como empresa, é muito maior. Porque eu não vou. O teu tempo como gestor, o teu homem e mulher hora é caro. Você buscar no LinkedIn para tua vaga candidato, você perde um tempo e para você um custo absurdo. Então não faça isso. Eu vou fazer isso para você. Eu vou te enviar daqui a uma semana 5 nomes, já previamente por mim, filtrados, como expliquei aqui, mapeados. Então, o seu tempo é preservado, para você focar na sua equipe, na sua operação, na sua empresa. Esquece isso. E, além disso, se você manter uma posição aberta, o custo para a tua empresa é absurdo. Uma posição vacante. Então, além de ter o valor agregado do tempo e ser alguém expert que vai ajudar você a contratar essa pessoa, esse nosso olhar de mercado ajuda a dar uma visão, muitas vezes, para o gestor e para o RH, que eles não tinham. Então, vou dar um exemplo. O gestor quer contratar uma pessoa da concorrência. Por quê? Cabe a mim questionar e provocar a gestão para entender. Quer concorrência por quê? Marina, porque é o que funciona. Vamos tentar pensar em mercados correlatos, similares ao seu. Não funcionam? Talvez. Bom, você quer uma cadeira de manutenção de duto. A gente tem óleo e gás, a gente tem mineração, a gente tem siderurgia, também tem duto. A gente tem gás, em petroquímica. Então vamos tentar abrir. Poxa, Marina, não pensei nisso. Funciona. Porque o dia a dia de empresas, às vezes, correlata em termos de pressão, cultura, é similar. Então vamos abrir o nosso leque. E aí pensa, vou além, gestor e RH, trazer um time para cá multicultural, para você agrega como gestor, e para o RH. E Marina, funciona, boa ideia. E assim começa o trabalho. Então, é um eterno aprendizado para todo mundo, para a empresa, para o gestor, para o RH e também para o mercado. E vão formando tendências de mercado também. Então, é muito bacana. Essa velocidade alinhada com o nosso conhecimento e provocação no mercado, eu gosto muito de falar de ser consultivo. Porque fechar a vaga no LinkedIn, o LinkedIn vai lá e faz para você a vaga. Eu vou lá e digito palavra-chave A, palavra-chave B, LinkedIn me retorna com os candidatos. Agora, esse olhar consultivo de entender o mercado tem que fazer muito bem. Então, de vários assuntos, desde trazer esse know-how de mercado, know-how de experiência buscada, know-how de idioma buscado, know-how de experiência de anos no mercado buscada. Então, também pegando esse gancho, agora o olhar de diversidade está bem alta no mercado, muito em alta. A gente está passando a ver muito a prática da diversidade em si. Pode aumentar? Deve aumentar. Tem que. Mas estamos melhorando de uma tendência muito bacana. Então, até da diversidade. Para o mercado também adaptar a isso, é algo novo para todo mundo. Então, também eu que tenho que provocar a empresa a tentar criar uma vaga, ter um perfil com olhar diverso.
Então, tem um cliente nosso hoje, que eu tenho orgulho de dizer que é um cliente nosso, que faz a seleção toda sem câmera. Eu pergunto, por quê? Vai ser um processo fomentando a diversidade. Não me interessa a pessoa do lado de cá da câmera. É homem, é mulher, como é que ela se define, se ela, enfim, classe social, não me interessa. Eu quero contratar o ser humano. Então é pela voz dele falando, dela falando, no processo seletivo. Isso é muito bacana. Uau. Eu vi uma reportagem sobre isso, se não me engano, de um hospital, não sei se do Einstein mesmo, que o processo seletivo era sem vídeo. É muito desafiador para todo mundo, eu acho, Muito. envolvido. Né? Para o candidato deve ser estranho, mas para quem é de RH ali, né, ou das empresas que buscam a contratação, é um aprendizado para a gente também, né? Porque a gente tem que questionar os nossos próprios paradigmas ali. Muito. E nesse caso, Matarazzo, as pessoas quando comentam que, olha, essa Eu seleção aprendi aqui, sobre isso. candidato, vai ser 100% sem câmera. Todo mundo. Assim, unânime. Até Marina, que bacana esse processo. Muito bacana. Diferente do que a gente está acostumado, né? Vamos expandir o repertório. Totalmente. Eu queria puxar esse fiozinho da diversidade, do multiculturalismo que a gente falou, porque eu consigo, às vezes, perceber a falta de diversidade na própria descrição da vaga, né? Então, eu me lembro, no comecinho da pandemia, a gente estava ajudando também um programa de novos líderes, que já não eram trainees necessariamente, já era um programa de novos líderes, e o desenho da vaga era assim, a pessoa precisa falar inglês, português, obviamente, o inglês, uma terceira língua, né? Precisa haver de 5 escolas, faculdades de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro, 2 do resto do Brasil, precisa ter feito intercâmbio fora, precisa ter trabalhado como voluntário, e aí tinha assim, quase que homens e mulheres heterossexuais, branquinhos do sudeste do Brasil, né? Desenhados. Já é um estereótipo criado ali, né? Cara, completamente. E eu não conseguia traduzir para cliente de RH a falta de diversidade que viria, porque a reclamação era, tá vindo todo mundo igual, moço, mas vai vir mesmo, tá aqui desenhado isso, né? Você vê evolução e como vocês contribuem? Como que você agrega valor nesse movimento de desenho de vaga? Isso que você falou, volta no que eu falei lá no início um pouquinho, comunicação. Escrita, no caso. Então, nesse caso que acontece com a gente, eu vejo isso aqui diariamente no meu dia a dia. Eu provoco nessa reunião sempre a gestão e a empresa. Sempre provoco. Legal, você quer uma pessoa, então, com 20 anos de experiência, com formação ABCD, com passagem pelas empresas A, B e C, ou vivência com isso daqui. Vamos aqui pensar. Existem mulheres com esse tipo de formação no mercado hoje? Aí a pessoa, caramba, é bem raro de se ter. Então, vamos agora flexibilizar alguns pontos. É bem pensado. E aí, tem que alinhar isso com o RH e com a gestão. Porque se depois não ficar alinhado, por mais que a gente combine aqui, então agora eu vou te mandar perfis de diversidade feminina, mas com menos tempo de experiência, ok? Porque, dado que a gente quer fomentar isso, não tem nessa área hoje, não existe mulheres com esse tipo X de experiência nessa área. Marina, alinhado. Passa um tempo. Se não tiver alinhado com o RH, não vai virar um erro de comunicação lá no processo na frente. Não, Marina, me manda mais candidatos, perfil assim, assim, assado. A gente alinhou outra coisa. Então, tudo assim, essa provocação minha, eu faço muito isso com os clientes, contínua, para fomentar isso, eu estou sempre fazendo. Para fazê-los pensar. Se vão decidir em ter atitude daquele caminho ali ou outra atitude por outro caminho, não tem problema. Meu papel é influenciar e provocar essas pessoas. Sempre que eu puder. Mas então, uma pergunta. Você percebe que existem ainda clientes que falam de diversidade só no papel e na hora da gente fazer o filtro acaba escolhendo mais do mesmo? Eu vou até abrir essa resposta para pessoas em geral, empresas em geral. Existe. Ainda existe. É uma tendência a mitigar, mas, infelizmente, ainda existe sim. Eu digo isso porque a gente também percebe isso, né? Dentro do ponto de vista de formação de liderança, esses dias a gente fez um recorte, né? Muito duro, assim, para um cliente, porque ele tinha um discurso muito assim, olha, tem que cuidar muito da forma de falar, né? A gente tem que cuidar muito, por exemplo, um discurso deles era, olha, a gente precisa cuidar muito da fala capacitista, né? A gente não pode mais falar esse termo, a gente não pode mais abordar dessa maneira. E a gente foi aprendendo junto com o cliente. Foi um MBA mesmo pra gente. Bacana. Do outro lado da moeda, a gente falou assim, então agora a gente queria trazer também
esses movimentos de pensar em diversidade. Vamos pensar que você me deu 32 pessoas para participar de um programa de liderança, 2 mulheres, 30 homens, né? Todos com bastante tempo de formação, bastante tempo de casa, então uma faixa etária perto dos 45 anos de idade. A gente estava falando basicamente de homens héteros, basicamente de homens que tinham função por competência técnica, uma função operacional, que foram promovidos a posições de liderança, e nenhum representante dos pacotes de diversidade que está no site, por exemplo, né? Ou dentro dos movimentos que as vagas em aberto estão ali selecionando. Então, uma reflexão, uma provocação, e foi dolorido para o RH ouvir, será que a gente está querendo cumprir alguns pacotinhos de diversidade só nas vagas, nas portas de entrada? Perfeito. E aí a gente fica trocando gente ali, né? O turnover natural vai fazendo as vagas serem cumpridas ali, mas exatamente. É só da boca para fora, sabe? Nos processos de reconhecimento, nos processos de promoção, nos processos de expatriação, a gente não via os pacotes de diversidade sendo premiados ali. É verdade. E eu não vou também além, Matarazzo, assim, já vi uma vez uma diretora esse comentário que eu falei assim, o que ela falou foi perfeito, porque ela disse assim, eu não quero virar para a empresa um mero número, um KPI para falar assim, ela é mulher e virou diretora. Eu quero chegar lá porque eu mereci estar lá, pela minha competência e também entregas. E aí vem um step back para a empresa também entender capacitação de pessoas e também lideranças, para alcançar igualmente o homem, a mulher, o perfil diverso que seja, lá em cima, porque a pessoa merece estar lá em cima, não porque é um indicador. Então isso também parece que não é muito relevante, mas também as pessoas, nós mulheres, já sentimos isso. Será que eu estou ali porque a mulher mereceu estar ali? Ou porque hoje está na moda falar que tem X% de mulheres em liderança, ela virou um indicador para aquela empresa? Então, a forma de tratar isso nas companhias tem que ser pensada. Não, eu entendo. E assim, eu tenho muito zelo e muito cuidado para falar desses temas, e muitas vezes eu não me posiciono, porque eu entendo que muitas vezes eu não tenho lugar de fala, que eu tenho, porque, enfim, é o meu canal. Isso. Mas a gente sempre tem muito cuidado, e a ideia é a gente aprender sempre, né? Aprender e ampliar nosso repertório, né? O tempo todo. O que eu entendo, assim, no final das contas, trabalhando com liderança, é que se não está na meta, não se traduz em comportamentos observáveis, né? Então, vou te dar um exemplo. Vagas PCD que a gente tem aqui, muitos clientes que precisam cumprir, a gente observou que, infelizmente, essas vagas começaram a ser cumpridas, ainda que, às vezes, de forma atabalhoada, né? Exemplo, um cliente contratou 2 pessoas cadeirantes, mas não tinha estrutura física no banheiro para isso. Entendi. Mas o ponto é que ele só cumpriu essa meta e depois teve que lidar com outros impactos de investimento, porque passou a ser cobrado pela alta liderança dentro de um rubro de meta dele para aquele quarto e para aquele semestre. Enquanto era diversidade é importante, programas de contratação de PCD vai ser bacana para a companhia, para a marca empregadora, para os investidores, isso estava etéreo, isso estava na nuvem, né? A partir do momento em que a liderança de uma área, uma gerência, uma direção, começa a estabelecer, seja o nome que você queira colocar no modelo de gestão, desdobramento de metas, e aí a gente passa a tomar cuidado. Então, eu entendo quando você fala que as mulheres precisam tomar cuidado para não virarem só um número ali, mas quando coloca na meta, começa a virar realidade, ainda que errado no começo. E ainda vai sendo feito ajustes ao longo do caminho. E as mulheres sempre serão mais provadas ali, né? Testadas. Pois é. Isso para mim é muito a parte também de cultura, que tem que ser construída de forma a alinhar também isso. Sabendo comunicar, tendo um olhar para a cultura muito bacana em relação a esse ponto, dá para desenvolver. Mas requer esse investimento de tempo, de recursos, de pessoas em prol do seu objetivo. Mas dá para fazer. E cultura, no final dos contos, é como as coisas são feitas aqui, não aquilo que está no papel. Vou te dar um exemplo recente. Exatamente. A gente teve um caso recente de uma pessoa que saiu para licença maternidade, uma menina que virou mãe, saiu de licença maternidade, e ela ocupava uma cadeira de gerência de diversidade. Ela era gerente de diversidade dentro da companhia. Ela foi desligada no dia que ela voltou.
Nossa. A equipe dela fez um café da manhã, fez uma festinha, isso é um absurdo. A equipe acolheu ela, fez uma festinha, meio-dia ela foi dispensada pela alta liderança da Nossa. companhia, com o Nossa. discurso de que ela tinha mesmo que se dedicar a ser mãe e não poderia mais trabalhar ali. Não faz o mínimo sentido. A equipe inteira se desmobilizou, metade do time saiu, ela É. ficou muito chateada. No momento de fragilidade, né? No momento em que ela. E aí, gente, eu falava com a alta liderança, eu falava assim, gente, essa menina ela se preparou para voltar, ela mobilizou a família, ela fez. E eu com 3 crianças aqui, ela levou as crianças para a escola, ela fez um movimento lá na creche, sei lá onde que vai ficar, ela fez adaptação, ela tirou o leite, ela fez toda uma mobilização para no dia. Não é justo isso, e ainda mais uma posição, mata a posição, gente. Então vocês não querem ter uma Exatamente. gestão de diversidade aqui, é muito difícil, é na mídia, inclusive. E você vê, parece que é um assunto assim, pouco acontece, mas outro dia eu já vi casos assim, com muita recorrência. Eu passei por um caso, inclusive, similar a esse, de uma candidata minha, que foi numa empresa, acho que 10 anos, 12 anos, foi mãe, voltou a trabalhar pós-licença e foi desligada. E procurou, a gente tem um grupo no WhatsApp de mulheres do setor, e ela postou ali, pessoal, tô buscando recolocação por conta disso. Eu, na hora, fui entrevistar. Falei, gente, eu preciso ajudar essa pessoa a se recolocar. Ela parece um perfil excelente. Entrevistamos ela, como é que as coisas são, né? No dia seguinte entrou uma posição de um cliente nosso Que aqui, que era a legal. posição do perfil dela. A gente falou na hora, essa posição é da fulana. Dito e feito, a posição fechou em 2 semanas, com ela. Que legal. E ela Que ficou legal. emocionada, veio aqui na empresa me abraçar, chorou, olha, se não fosse por você, não estaria recolocada. Aí eu fui pesquisar sobre essa tendência, né, que acontece muito. Eu descobri que a cada 10 mulheres que são mães que voltam a trabalhar na empresa, 7 são desligadas. Nossa, 7 é bastante, eu não tinha esse É número. muita gente. É muito. É muita gente. Então, infelizmente, ainda acontece. Isso foi o que você Eu falou. É uma entendo. tendência, é um olhar contra. A gente quer trazer diversidade e inclusão. Contra. Super, Mas a gente super. vai melhorar. Eu tenho fé que a gente está num caminho para melhorar esse número também. Nossa, mas o nosso papo foi levando para em temas mais espinhosos, mas super interessantes e necessários para o mercado, e também porque eu imagino que você atuando no mercado mais tradicional, né? Óleo e Sim, gás, indústria, a sim. gente percebe também diferenças, né? Num cenário, por exemplo, de tecnologia, que é onde eu navego bastante, onde eu atuo bastante, em algumas coisas isso já foi superado, não é nem mais falado, não é mais tabu, sabe? Já foi Entendo. superado. Ao mesmo tempo, a gente percebe outros tipos, né, de equivocações das lideranças, como, por exemplo, crescer muito rápido, desmobilizar depois times muito rápidos e acaba É, errando na mão ali na hora de desmobilizar o time, que também não é uma decisão muito simples, né? A é, comunicação. Mas eu acho que, no final, a essência de liderança, ela está em qualquer mercado. No final, tudo sobre pessoas. Se você é óleo e gás, se você é tech, se você é supply, indústria de supply chain, no final das contas, são pessoas. Teve até, também contando uma história sobre isso. Tem um colega meu, lá do MBA da Copiade, o executivo, que é um head de supply de uma grande empresa no segmento que ele atua, e ele deu um conselho para outra pessoa sobre uma gestão interna com o time dessa pessoa. Ele me falou assim, poxa, Marina, fiquei pensando, porque a pessoa atua numa outra área que não é a minha área. Eu ajudei ela com dicas de gestão para o time dela. Eu falei para ele, no final, tudo é sobre Gestão. pessoas. Independente a área que você atua, a área que ela atua, é pessoas. Aí ele falou, no final, o tema, de fato, são pessoas. Tem Que razão. legal. E é isso. É isso. Então, eu realmente acho que assim, o que eu vejo que ainda falta muito no mercado é essa empatia pelas pessoas. Eu vejo uma falta disso. Na pandemia, parecia que ia tender para esse lado, mas parece que depois regrediu. E voltou ainda a um olhar muito de número, É o pêndulo, entrega, né? É indicador. o pêndulo. Exatamente, perfeito, um pêndulo. E aí, quem não tem esse pêndulo, quem tende para ficar um pêndulo já não mais pêndulo, tem sucesso. Mais estável, né? Mas as Com pessoas lembram, pessoas as e pessoas processos ali. marcam, as pessoas falam bem e vira uma referência naquela área que a pessoa atua. Então, para Que mim, assim, legal. liderança é uma área que eu sou apaixonada em estudar, em aprender cada vez mais. Não é uma área trivial, não é uma área simples, mas é uma área que é necessária nas empresas. As empresas que estão com esse olhar para fomentar e treinar lideranças estão um passo à frente de quem não está fazendo isso. Que legal. Tá um passo à A gente frente. super acredita nisso também.
A gente super acredita. O investimento em liderança ele já não é mais opcional, assim. A gente Pois entende é, que cultura e liderança, elas são habilitadoras do crescimento do negócio mesmo, né? pois é. Ou pelo menos da busca de eficiência. Se você trabalha com indústrias que não crescem tanto assim, que já estão em mercados mais estáveis, a gente está falando aqui de eficiência, de fazer não Sim, só mais com menos, mas de fazer bem feito na primeira vez, né? O retrabalho também é exatamente. o mal das grandes empresas. Que Exatamente. legal. Ô Marina, e fazendo. Bom, primeiro eu queria te dizer que eu acho a posição de Headhunter muito nobre, assim, sabe? Porque eu acho que ajuda a botar. De verdade, assim, acho que ajuda a botar comida na mesa, sabe? Assim, das famílias, Sim. ou pelo menos ampliar aí o repertório de atuação mudando de empresa. Eu valorizo muito, eu gosto muito. Como que você pode, olhando agora para os candidatos, dar alguma dica ou dar alguma tendência, algum direcionamento que esse mercado seu, claro, mas que o mercado em geral vai buscar, além daquela questão da soft skill que a gente falava antes, né? E da questão da postura, por que você desclassifica alguém ou por que você qualifica alguém como pronto para a Uhum, próxima etapa? uhum. Ótimo. Bom, para mim é muito importante que a pessoa passe uma vontade naquela vaga. Que para ela não é assim, mais uma proposta, mais uma opção para mim. Ela tem que passar que ela quer a posição. Ela passa isso como? Com a fala dela, dizendo que buscou a empresa antes e leu tendência da companhia, que vou investir não sei quantos milhões no Brasil nos próximos X anos, que vai ter uma mudança tal, tal, tal no país, vai gerar isso daqui que ela leu também nas notícias. Então, trazer evidências que comprovem que ela quer a companhia. Isso é um ponto muito importante. É, o meu dia a dia, como você falou muito bem, assim, eu sou grata e feliz por isso, porque o que me inspira no meu dia a dia de propósito? Impactar pessoas. Então é isso. O meu dia a dia impacta as empresas e os candidatos. Então, é muito profundo o nosso trabalho. Se não for bem feito e bem avaliado o candidato e a vaga e o cliente, não dá certo. No curto, médio e longo prazo. Então, de dica que eu daria para os candidatos é isso: assim, mostre que você quer a companhia. Marina, mas a posição não me foi falada, é uma posição confidencial. Eu vou expressar isso como? Com a sua comunicação. Pergunta Interessante. sobre a posição. No final da entrevista, pergunte sobre a vaga. Por mais que você não saiba para onde que é, pergunte. Como é que funciona a gestão? Meu time, como é que funciona? Vou liderar quem? Vou liderar quantas pessoas a nível de senioridade? A gente mais sênior? A gente mais júnior? É um time mais maduro? É mais maturo? É mais multicultural? Então pergunta sobre a posição com detalhe, sobre a empresa, se puder ser falado. Vamos falar para você alguns tópicos daquela companhia, sem abrir a empresa que é. Então pergunte. Isso passa uma querência da posição muito bacana. Isso é um ponto-chave. E ao longo do processo também, passar interesse sobre a posição, pergunte para o professor Headhunter feedback do processo. Marina, e aí? Algum retorno do cliente, da posição? Mostre-se Tem que interessado. perguntar, porque senão a galera Pode esquece perguntar. também. Tem gente que esquece, tem gente que tem medo de perguntar. Ah, não, agora eu vou falar com a Marina. Não vou falar com a Marina, não. Pergunta pra gente. Eu falo para as pessoas, candidatos, candidatas, me perguntem. Passou uma semana, não te retornei, o meu cliente não me retornou, me manda mensagem. Marina, tudo bem? Algum retorno do processo tal? Pode me mandar. Eu vou falar com o meu cliente. Cliente, e aí? Algum retorno? O cliente me retorna? Eu retorno para o candidato, para a candidata. Pode perguntar. Nada no e-mail imenso, mas assim, follow-up. Isso me passa que você quer a posição. Pequenas coisas que parecem que são pequenas, singelas, mas que demonstram que a pessoa quer. Isso me marca muito. Então, Que eu legal. entrevisto muita gente, como tu falei, estou na empresa há 7 anos e meio, faço isso já há muitos anos, desde estagiária. Então, quem que me marca como profissionais, como perfil? Gente que se comunica muito bem, que conta a trajetória profissional, uma visão técnica de negócio e uma visão assim ampla do que faz técnico e a visão do negócio em Do si. negócio. O que essa Gosto. pessoa sabe que ela impacta no dia a dia da companhia, como business? Ela tem essa visão clara, estratégica? Legal, me marca. Ela comunica de forma clara, com uma oratória, uma linguagem corporal bacana? Me marca também. Ela tem um papo, que é uma conversa como é que a nossa, ou ela quer engessada falar dela, totalmente parada, para poder botar para fora, acabou? Ai, vou relaxar. Você me marca muito. Então, entrevista é um bate-papo. Não pode ser nada É, sisudo, nada engessado. Então, pessoas assim me marcam que interessante. positivamente. Que legal. É.
Acho que dá para a gente contribuir, né, com quem está ouvindo a gente Dá, aqui, para a gente dar essas assim. dicas de como conseguir, né, ser mais assertivo aí nos processos. E aí, um pedido para quem trabalha em RH, em recrutamento, seleção, talent acquisition, devolva, gente, devolva, dá uma devolutiva, diz que não deu certo, diz Sempre, que não vai para frente. exatamente, Nossa senhora, não, exatamente. não mata a pessoa aí do coração, não, gente, por favor. Eu É, entendo que você tem 1.528 retornos para dar, que tem mas 10 tem vagas que em dar, aberto, 100 vagas em aberto, mas mas tem que esse é dar o nosso retorno. trabalho, gente. Esse é o É. nosso trabalho. E é uma métrica, assim, nossa como empresa, a gente tem um KPI para isso, de feedbacks para candidatos, clientes, dados. E também é uma métrica, assim, Marina Maiolino. Não existe É, ninguém com quem eu fale que eu não dê o mínimo retorno de avançou ou não, e por que que não avançou. Falo com é, todo mundo, pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser ligando, com todo mundo com quem eu converso, eu dou feedback do processo. Tem que ter esse respeito pelo ser humano, respeito. também acho. No É, final, todo mundo é ser humano, é humano, então assim, um mínimo de respeito tem que ser é, praticado. Não custa nada, é é. importante isso também. E conta como que a pessoa fica, né? Ao receber um Exatamente, sim e também receber um não para poder olhar para frente ali nos próximos etapas, né? exatamente. É, que bom. Estamos no mesmo canal. Eu estava apoiando uma pessoa aqui também nas mentorias individuais e ele recebeu uma proposta, estava super ansioso na proposta, e aí a pessoa do RH devolveu para ele, olha, você passou, você vai ser Ah, aprovado mesmo, já falei com o diretor, tá tudo certo, parabéns. Eu só não vou te fazer a proposta agora, porque tá para definir ali alguma coisa do range, né, salarial e da faixa, uhum, mas, meu, tá tudo certo. E aí ele me comentou super feliz, eu falei, cara, não fala nada na companhia atual, porque não tem proposta. exato, não tem nada Veio ainda. uma fala do RH, bacana, parabéns para você, você é bom demais, tem fit na vaga, mas cadê a proposta efetivamente, né? E ele Exatamente. super querendo falar, não estava de saco cheio na companhia, mas ele está há muito tempo lá e ele queria novos ares, ele queria respirar novos ares, né? Ele está reformando a casa dele, Uhum. tá mudando de casa agora, e aí cheio de coisa. Aí eu peguei dengue, ele pegou influenza na mesma época, foi bem. Nossa, E a gente conversando ali meio com nossa. dor de um lado, dor do outro. Eu falei para ele: calma, não é hora de avisar É, ninguém, cara. Estamos é. vivendo um tormento. Dito e feito. A proposta formal veio com um salário 20% abaixo do que ele Olha, recebe hoje. A empresa sabia o salário e a perspectiva dele, e a promessa foi: vem para cá que a gente vai te promover em um ano. Não, não vai. Ele não foi, porque é isso aí, não, é não só uma foi o promessa, né? combinado É uma desde o promessa. início. É, E é uma promessa que né, o papel aceita tudo, mas não é, foi combinado. Então, o que ele ficou mais chateado foi esse anúncio antes da hora que o RH deu, mas também a mudança do combinado, sendo que a companhia sabia da perspectiva dele, né? é. E aí ele só me agradece por ter falado para ele esperar, mas na realidade não é uma questão. Eu já passei por isso antes, né? Então é uma questão de experiência mesmo. E também isso que você falou de segurar para comunicar na empresa atual, brilhante. É isso aí, importantíssimo, porque só comunica onde você está trabalhando com o ok da carta proposta formal, assinada, É, formalizada, e além disso, fez o ASO na empresa nova, deu o ok, tá certo, comunica na sua empresa atual, onde você é, vai sair. Espero que tá tudo certo, para ter a é. certificação total de que vou A gente prosseguir no já processo viu aqui. coisas que, né, que se a gente for Já vi de contar, tudo. é, Já vi ASO que foi feita, a é, pessoa não passou. Já vi. Nossa, vi muita coisa. Então, antes de comunicar ali, para ficar certeiro, espera tá tudo certinho aqui. é, Proposta formalizada, aceita, ASO feito, documentação enviada. Ok, é. comunica ali. Um dos meus papéis aqui é traduzir a linguagem dos meus convidados. Conta pra gente o que é ASO. Ah, sim. Quando a pessoa vai fazer uma movimentação de empresa, ela faz exame admissional para trocar a companhia. Então, esse exame admissional, que é super simples de se fazer, mas antes de ter esse check falando você está apto a ir para a empresa nova, espera ter esse apto carimbado ali. Tendo isso feito, fala na companhia, ó, então agora vamos movimentar, tô com uma offer na mão, já aceitei a proposta, estou me movimentando. Esse é um ponto bom de a gente trazer, essa fase final de negociação, de comunicação, de troca de companhia. Pessoal, não vire uma barganha. Deu ok na companhia para onde você vai? Já deu ok? Você vai para essa companhia, porque depois É,
aí negocia, tem contraproposta, então vou ficar Ai, aqui, vou aceitar. Para o mercado é muito ruim, porque tudo é falado, o mercado é uma azeitona. é. Então também saiba Azeitona? como comunicar de uma forma É, madura. Deu aqui e ali, eu vou para lá. Para me é, oferecer o dobro, o triplo, me promover, me é. prometer muitas coisas. Por que não fizeram isso com você antes? E pense Essa é nisso. uma reflexão. Do ponto de vista do candidato, a gente não recomenda e a gente não valoriza. E do ponto de vista da liderança, eu sempre pergunto isso. Mas por que você não fez essa proposta antes, então? Né? Se ele era tão bom assim, por que você não deu um aumento de Exatamente. mérito antes? Assim? Onde que você estava? Que o cara é tão Exatamente. bom e desapareceu, né? Mas É, acontece de tudo. Né? Depois a é. gente conta outras coisas. Né? De E a tudo. Pois gestão do é. desempenho, que tem que gerar reconhecimento ou não, tem que ter É. consequência, né? A gente teve recentemente um cliente, uma briga danada para promover alguém internamente para um nível 3 ali, de um técnico, um especialista nível 3. Brigou, o salário dele já era alto comparado com o time, ele Uhum. conseguiu um aumento de quase 10%. 3 meses depois, a liderança aciona o RH para dispensar, porque não fazia mais sentido ter aquela pessoa. Exatamente. É isso Falei, aí. moço, mas como isso? O cara era o melhor do mundo 3 meses atrás. Não faz o Exatamente. mínimo sentido. Não, que o comportamento dele mudou. Mudou em 3 meses, cara. Onde você É isso. tava? Não pode, né? O gato tem que estar na árvore Já para vi poder muito caso. derrubar. Mas já vi muito caso assim. Exatamente isso Eu que você também. falou. A gente tem trabalhado bastante nisso. Mais difícil. É. Nossa senhora, que legal, que legal. Nossa, bom, caminhando para o final, né, gente? Então, primeiro, obrigado por você que está aqui ouvindo a gente no Spotify, no YouTube até agora. Marina, queria agradecer de verdade o seu tempo, deixar aí uma abertura, se você quiser, uma fala final para as empresas, para os candidatos, para a liderança em si, sobre os desafios. E aí já vou encaminhando aqui para o encerramento. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Foi um bate-papo muito bacana que tivemos agora durante essa hora conversando. O que eu acho que eu deixo de recado para o pessoal pessoal, continue se aperfeiçoando onde você atua. Não parem de estudar, de fazer curso, de buscar também se comunicar entre pessoas, entre times. Isso é bacana e tem que ser feito com muita recorrência. O mercado está mudando, já mudou, é uma tendência, mas quem continua, tem um foco de onde quer chegar, vai chegar lá. Eu posso dizer isso. Para as lideranças, também busquem sempre se aperfeiçoar, humildade, ser vulnerável, lembrando, é uma fortaleza, não é um problema, não é uma questão. É difícil, às vezes, se mostrar vulnerável, mas façam esse exercício. É bem Que positivo, esse legal. momento é bem positivo. Também para os RHs das empresas, vamos sempre pensar em treinar lideranças, em desenvolver lideranças. A gente tem uma carência no Brasil disso muito grande. A gente tem que desenvolver muito essas pessoas, porque merecem, também precisam disso. Então, as palavras final eu falaria isso. Foi um prazer enorme. Quem também quiser, me procura no LinkedIn, Marina Maiolino, me adiciona por ali. Lá eu estou sempre muito presente, eu sou bem engajada na rede social, bem Imagino. enfática ali. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao perfil do LinkedIn, para engajar mais a conta de vocês, me procurem. Marina, tenho dúvidas em relação a como deixar a minha conta melhor estruturada. Foto, Que porque hoje em legal. dia o LinkedIn é um currículo online. Então, desde a foto, a capa, como é que você monta um LinkedIn bem estruturado? Me manda mensagem por lá também, ajuda vocês a pensar melhor sobre isso. Que Então, bacana. LinkedIn hoje é o novo currículo. Sempre pense, tenha essa frase em mente. E, de novo, outra frase também em mente. Quem não é visto não é lembrado. Então, engajem-se no LinkedIn. Engajem-se. É bem importante. Que legal. Que legal. Bom, eu deixo o link aqui embaixo do seu LinkedIn e também do. A gente fez comentário aqui o Poder da Vulnerabilidade, né? A Brené Brown, Sim, Netflix e a TED Talks. Eu deixo aqui também. muito bacana. Que legal, Marina. Muito obrigado, então, viu? Até a Foi próxima. excelente. Obrigada a você. Até. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Ah, gente, que legal. Adorei o papo, viu? Muito obrigado. Marina, obrigado você que está aqui até o finalzinho aqui com a gente. Então, aqueles recados paroquiais, curta, compartilhe. Manda o link aí para quem você acha que pode se beneficiar do nosso papo, ampliar repertório, aprender um pouquinho mais sobre esses tantos desafios do mundo corporativo que a gente trouxe hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.